mais novo, o relacionamento com meu pai não era muito bom. A gente discutia muito, eu não aceitava em muitas coisas e naquela época eu vivia na igreja e eu me dedicava totalmente à igreja e ao trabalho. E quando eu chegava em casa, eu conversava com meus pais. Eu achava que isso não era uma coisa, um problema meu, porque eu achava que era o meu pai que era o errado. Era ele que fazia as coisas erradas. E quando ele falava alguma coisa pra mim, tentava me orientar em alguma coisa, eu rejeitava. E nosso relacionamento não era bom. 4 anos atrás, mais ou menos, em janeiro de 2015, dia 12 mais ou menos, eu comecei a passar mal. A gente foi percebendo que no decorrer dos dias, meu pai, ele não estava bem. Ele apresentava algumas atitudes estranhas. A gente chegou a pensar que poderia ser uma depressão ou algo do tipo. Ele sentia muitas dores abdominais, ele sentia muito mal, e nessas dores que ele sentia, ele entrava na piscina, dava uma sensação melhor. Eu lembro que meu irmão aparecia e falava: Lucas, o pai tá na piscina. E a gente, puxa vida, tinha aquele sentimento ruim, né? De ter que ir lá e falar com ele, e ele com muita dor, não querendo ouvir muito. Ele ficava na piscina, gelada, e saía da piscina e ia pro banho quente, e do banho quente voltava pra piscina e fazia isso várias vezes. A gente achava que ele tava ficando doido. Vivia entrando na piscina com calor, com frio, porque era o que na época era o que me ajudava, parecia que era o que me ajudava, entrando na água, até que eu passei mal de vez mesmo e comecei a ter uma falta de ar muito grande. Meu pai começou a ir pra Santa Casa, e eu não me lembro o diagnóstico que davam pra ele, mas ele ia e voltava por muitas vezes. E várias vezes ele fez isso. Até que um dia ele chega em casa, passando muito mal ainda, tinha acabado de retornar de um tratamento médico e estava passando muito mal, a gente achou estranho. E levamos ele de volta. Chegando lá, a gente descobriu que ele tinha saído por conta própria. Ele queria ir embora para casa e acabou saindo por conta própria. E isso acabou complicando ainda mais. Nessas entradas na piscina, ele acabou pegando a pneumonia. Também, Ficou aquela, passando muita friagem, ele ficava no sol, ficava na água gelada e agravou muito mesmo. Já tinha um quadro de diabetes e comecei a passar muito mal, com muita falta de ar, com diabetes descontrolada. E como eu moro aqui numa cidade pequena, de Chavantes, tem uma Santa Casa que bem dizer do lado da minha casa, na esquina aqui. E nessas idas e vindas da Santa Casa, peguei uma infecção hospitalar. E fiquei internado, como a cidade é pequena, não tem muito recurso. Eu fiquei muito mal, a ponto de ficar desfalecido. Quase que, bem dizer, morto, desfalecido mesmo. Ele ficou internado na Santa Casa e começou a surgir em nós uma preocupação, um cuidado por ele que a gente não tinha pensado em ter isso. A gente não se planejou para ter isso. E eu e minha mãe, a gente começou a revezar as noites de ficar lá, e as noites que eu ficava a maior parte do tempo orando ou fazendo alguma coisa para Deus. E eu me lembro de uma noite em que eu estava sentado numa cadeira, ele estava um pouco à frente, deitado, dormindo, descansando, e já era, acredito que umas 2 horas da manhã mais ou menos, tudo estava apagado, somente a luz da TV. E eu comecei a olhar para o rosto do meu pai, e um choro, um sentimento de choro tomou conta assim de mim, e eu comecei a chorar muito,
E orando ao mesmo tempo, eu disse: Deus, eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero que o Senhor me mostre o que está acontecendo. O que eu preciso fazer. E no momento que ficou tudo em silêncio, Deus disse: Lucas, a terra é seca. Seu pai, a terra é seca. E aquilo me deu um gelo dentro de mim, me deu queimou. E eu comecei a pensar: mas por que isso, Deus? E comecei a buscar mais coisas, pedir mais coisas, e Deus começou a me mostrar essas coisas. Deus começou a fazer eu me lembrar de experiências que meu pai contava, experiências que ele tinha com Deus, e que o final da história era: Lucas, então não faz isso porque Deus não cumpriu aquilo que eu sonhava. Eu me lembro dele falando: Lucas, eu ouvi a voz de Deus, Deus me chamou, eu continuei dormindo e nunca mais tive a experiência, sabe? Experiências assim, coisas que meu pai teve na vida material, inclusive vida profissional, que ele não conseguiu realizar. E Deus começou a me dizer sobre isso, sobre essas coisas, que nesse momento a terra era seca, meu pai não via mais o que produzir na frente, não tinha mais futuro, e as coisas atrás eram coisas que morreram. E aí eu comecei a entender que era para eu me preocupar com a vida espiritual do meu pai.